Pessoal, continuando nosso conteúdo aí, vamos falar um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo, que envolve conceitos muito importantes aí dentro do curso, certo? Primeiro, vamos falar do seno, né? Lembrando que num triângulo retângulo, a gente tem o lado oposto ao ângulo reto, que é o que a gente chama de hipotenusa, e os dois catetos, que nesse caso a gente está chamando de x e y, beleza? Em relação a esse ângulo θ aqui, nós vamos dar nome aos dois catetos. Então, o y é o cateto oposto e o x é o cateto adjacente. Aí, a palavra adjacente quer dizer junto, próximo, né? Então, em relação a esse ângulo, o y é cateto oposto e o x é cateto adjacente. Se eu estiver trabalhando com esse ângulo B aqui, aí o cateto oposto já passa a ser o x e o cateto adjacente vai ser o y, beleza? Em um triângulo retângulo, o seno é a divisão do valor do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é o z. Então, toda vez num triângulo retângulo que a gente trabalhar com a razão, com a divisão cateto oposto por hipotenusa, a gente está trabalhando com a ideia de seno, beleza? Então, o seno vai ser isso. Olha o seno do B aqui, ó. O ângulo B é esse aqui, ó. O cateto oposto a ele é o x, a hipotenusa é o z. Então, o seno de B é x sobre z, certo? O cateto oposto desse ângulo aqui é o y, por isso y sobre z. O cateto oposto a esse ângulo aqui é o x, por isso x sobre z, certo? Outro conceito de cosseno. Se o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno já é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse ângulo aqui, ó, θ, que é o ângulo A, que é a mesma coisa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o x, que é o que está próximo, sobre a hipotenusa, que é o z. Se eu estiver calculando o cosseno do B, que é esse ângulo aqui, ó, o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está próximo a ele é o y, sobre a hipotenusa, que é o z, certo? Então, essa é a ideia de cosseno aí, né? Ângulos complementares. Como vocês podem ter observado, aí existe uma relação entre ângulos complementares. Primeiro, o que são ângulos complementares? O alfa e o beta nesse desenho aqui são ângulos complementares porque a soma deles vai dar 90 graus. Isso são ângulos complementares, né? São dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Quando a gente tem ângulos complementares, a gente vai perceber que existe uma igualdade entre o seno de um e o cosseno do outro. Por exemplo, qual que é o seno de alfa? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então o seno vai ser o y sobre o z. Qual é o cosseno de beta? O cosseno já é o cateto adjacente, e o cateto adjacente ao beta é o y, que é esse aqui, ó, sobre o z. Então, observa que eles são iguais, ó, certo? Então, quando se tem dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Olha o seno do beta. O seno do beta. Seno é cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é o z. Olha o cosseno do alfa. Cosseno do alfa é cateto adjacente, que é x, dividido por z, ó, aqui, ó, também é igual. Então, ângulos complementares eles têm essa característica, né? Se a soma de dois ângulos é 90, ou seja, se eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, beleza? Então, tá aqui, ó, né? Sempre que ângulos são complementares, eles têm essa relação aí.